Ei, glória a Deus, graça e paz. Boa noite a todos. Quero compartilhar uma palavra com você, que está lá em Hebreus 11, a partir do verso 1. Enquanto você vai achando aí, Hebreus 11, verso 1. Sábado, às 16 horas, nós teremos aqui um café da tarde com as mulheres. Glória a Deus. Às 16 horas, sábado, teremos algo com as mulheres neste lugar e vai ser lindo. Oh, meia dúzia entendeu. Vai ser poderoso. Por quê, pastor? Porque é de Deus. Amém, queridos? Então se programe para estar aí nesse momento, a qual foi preparado pelo Senhor para vocês, mulheres do Senhor. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 1. Quem achou, diga: eu achei, pastor. Ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos, é a certeza das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. Pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as ofertas dele. Embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado. Pois antes de ser levado, recebeu testemunho de que tinha agradado a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem dele se aproxima precisa crer que ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. Pela fé, Noé, quando avisado a respeito das coisas que ainda não se viam, movido por santo temor, construiu uma arca para salvar a sua família. Por meio da fé, ele condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Pela fé, peregrinou na terra prometida, como se estivesse em terra estranha. Viveu em tendas, bem como Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa, pois ele esperava a cidade que tem alicerces, cujo arquiteto e construtor é Deus. Amém? Repita após mim: sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Eu quero falar um pouco dessa palavra com vocês, de Hebreus capítulo 11, que tem permeado o meu coração por esses dias. E a gente fala muito sobre fé, declara que tem fé, expressa às vezes até a nossa fé, sim ou não? Mas como que é difícil em certas situações a gente aplicar essa verdade para a nossa vida, sim ou não? Como que é difícil em certas situações a gente pegar essa palavra tão pequena que se chama fé e trazer para a nossa realidade e aplicar ela para a verdade que precisa ser aplicada de uma forma expressiva, de uma forma que ela se torne um conteúdo básico e basilar para a nossa história.
Eu fico imaginando aquele que escreveu as cartas de Hebreus, falando sobre fé, declarando o que ele declarou em Hebreus capítulo 11, fazendo menção de todos os acontecimentos, sobre a vida desses homens, porque ele não disse de si, mas ele disse daquilo que já havia ocorrido, daquilo que já havia acontecido, daquilo que Deus já tinha expressado e se manifestado na vida das pessoas. Agora eu pergunto para você que está aqui hoje, nessa noite, aqui nesse momento que você está, o que você poderia fazer de leitura na sua vida, diante de tudo aquilo que Deus já fez? Aonde você expressou a sua fé? Pastor, nós vivemos por quê? Por que nós vivemos, querido? Nós somos movimentados pelo quê? Por fé. Alguém aqui caminhou com Jesus? A gente caminha por Jesus porque nós acreditamos que Jesus era o filho de... Nós acreditamos que Jesus nasceu como homem, morreu como homem, mas ele era o filho de... E através deles nós fomos reconciliados com o Senhor, sim ou não? Então o nosso movimento natural é um movimento, na verdade, uma expressão de fé, é uma caminhada por fé. E se a gente não fechar os olhos para certas coisas na nossa vida, nós vamos caminhar por vista, e caminhar por vista é fácil de ser derrotado. Fácil de ser derrotado. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana, do nada eu olhei para ele e falei assim: cara, você já parou para olhar o que Deus fez na sua vida? Aí ele falou assim: puxa, pastor, eu às vezes olho e penso do que Deus fez na minha vida, porque em 4 anos eu estava assim, e hoje eu estou dessa forma. Falei: cara, 4 anos só, Deus já fez tudo isso. Você imagina o que está esperando para você daqui para frente, o que está aguardando para você daqui para frente. Mas o que é isso, pastor? Isso é uma entrega no reino de Deus. Mas não é uma entrega porque eu sei, porque eu faço, porque eu sou capaz. É uma entrega porque eu sei que Ele pode, Ele faz e Ele é capaz. Mas no meio dessa caminhada vai haver coisas que vão querer me paralisar. No meio dessa caminhada vai haver coisas que eu vou precisar construir em fé. Sim ou não? Ou a gente vai viver somente coisas boas, somente coisas que nos agradam? Não, querido, tem momentos na nossa vida que nós vamos viver coisas desagradáveis. Sabe qual é o maior problema? Que às vezes Deus nos coloca num deserto para nos ensinar. Às vezes Deus faz uma situação na nossa vida, faz um movimento contrário na nossa vida, para eu aprender. Então às vezes no deserto não é um lugar ruim, mas é um lugar de crescer. Às vezes os desertos que Deus nos coloca não é um lugar para morrer, mas não, é para ter muito mais vida do que você já tem, é para ser muito melhor do que você já é para fazer muito mais do que você já faz. O grande problema é que no deserto que Deus coloca as pessoas, elas paralisam, a vez de entender e olhar e falar assim: meu Deus, Deus está fazendo algo na minha vida, Deus está fazendo algo na minha história. Eu não posso andar nesse deserto por vista, mas eu tenho que andar por fé.
porque senão eu não cresço. Então o deserto que Deus nos coloca é um deserto que vai me transformar em uma pessoa muito melhor. Ou você acha que Hebreus capítulo 11 só falou do que eles viveram pela fé? Mas eles também passaram por grandes coisas, suportaram grandes coisas. E eu quero dizer para você que muitas coisas que esses homens viveram na Bíblia, você não viveu nenhuma linha, nem eu também. Não vivemos nada. Quando a gente entende a soberania de Deus e a gente caminha de mão dadas com o Senhor, nós não vamos ter ausência de guerra, mas também nós não vamos ter ausência de Deus. Porque se a gente tiver ausência de Deus e cheio de guerra, nós estamos lascados, queridos. Mas se a gente estiver vivendo em guerra, entendendo que nós estamos cheios de Deus, cheios da presença de Deus, cheios de fé, tudo que a gente está vivendo vai passar. Porque Deus é pedagógico. Eu já ensinei isso aqui para vocês. A pedagogia de Deus nos ensina no deserto, como também nos ensina vivendo coisas boas. Mas é mais no deserto que a pedagogia de Deus vai nos levar a um nível muito maior. Então, querido, você pode estar em guerra hoje aqui, mas se você não tiver ausência de Deus, pode ter certeza que Deus está trabalhando por você diante dessa guerra. O segredo é confiar. O segredo é não parar. O segredo é não tirar os olhos de Deus. O segredo é ter certeza que Deus vai estar colocando as suas mãos. O segredo é ter certeza que Deus é com você. O segredo é ter certeza que isso vai passar. O segredo é ter certeza que você vai caminhar e vai chegar no fim com a vitória na sua mão. Como eu disse domingo aqui, muito será na nossa vida. E tem que parar com esse será da nossa vida e dizer assim: eu tenho certeza. Eu tenho certeza. Abraão, sai da sua terra. Vai para onde mesmo? Qual o caminho? É para a direita? Não, sai. Então é isso que é com Deus. Estava compartilhando hoje com a pastora Érica. Hoje eu faço 22 anos de casado, viu, querido? O meu domínio próprio diário, 22 anos hoje. Todos os dias, né, amor? Então, querido, estava compartilhando com a pastora Érica hoje que se Deus mostrasse para mim, mostrasse para você o que nós viveríamos através dele, a gente não saía do lugar. Imagina Moisés naquela sarça lá, e Deus falando para ele: Moisés, eu decidi. Aí mostra para ele lá num telão o filme, tudo que ele ia viver. Ele fala assim: então ainda bem que o Senhor decidiu, Senhor, então pode ir, porque eu não vou não. Deus não faz assim. Porque se Ele mostrar para mim, mostrar para você tudo que você vai viver, através do reino, através do evangelho, através da palavra, através daquilo que você decide fazer por fé, e no Senhor, você fala assim: eu vou ficar aonde estou, não quero nada. Mas não é assim. Deus vai construindo, no deserto, fora do deserto, na tristeza, fora da tristeza, na alegria, e Deus vai construindo, e nós vamos sobrevivendo, e nós vamos avançando, e nós vamos crescendo, e nós vamos prosperando. A prosperidade, querido, é a ausência de falta, mas a prosperidade também não está elancada em possuir. As pessoas confundem isso.
A prosperidade está elancada também em você conviver bem com a sua esposa, em conviver bem com o seu marido, em conviver bem com os seus filhos. Isso é prosperidade. Então, se você está vivendo isso, você já é próspero. As pessoas confundem: nossa, eu preciso prosperar. Às vezes você não tem um real na tua conta, não tem problema, mas você ama a sua esposa, ama o seu marido, se vive bem dentro de casa, vive bem com os filhos, a família inteira servindo ao Senhor, tem fé sobressaindo na tua vida. Então, querido, agradeça a Deus que você é próspero no Senhor. Você já está vivendo coisas que muita gente não vive. Deus já construiu, Deus já bateu na porta, Deus já fez o sobrenatural na tua história, e você não está entendendo o que está acontecendo. Amém? Então nunca vai ser fácil, nunca será fácil, até o dia que Jesus voltar para buscar a sua noiva. Diga assim comigo: eu sou a noiva de Cristo. Então, querido, se você é a noiva de Cristo, e a palavra do Senhor diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja que tem abalado a tua estrutura. Pastor, que difícil. Não, querido, é só uma situaçãozinha. Quando você colocar os olhos de verdade na situação e entender que é só uma situaçãozinha que Deus colocou na tua vida, você nesse deserto, e que Ele vai passar, você vai entender. Você vai entender. Porque quando nós vivemos esse tipo de coisa, e sem ausência de Deus, a gente descansa. A gente descansa, sabia? Descansa porque sabe que Deus está cuidando. Sabe que Deus está olhando para nossas necessidades. Sabe que Deus sabe verdadeiramente a intenção do nosso coração. Não precisa ficar desesperado, não. Não descabele, como dizem por aí. Estou me descabelando, pastor. Não faça isso em nome de Jesus. Não faça isso. Daniel capítulo 6. O rei mandava jogar Daniel dentro da cova dos leões. Estava bem a vida dele, estava tranquilão Daniel, e de repente algo aconteceu. Talvez você estava tranquilo até ontem, e hoje algo aconteceu na sua vida, ou semana passada, e hoje aconteceu, essa semana aconteceu algo na sua vida, ou mês passado. Mas uma coisa eu quero dizer para você: não esmureça a sua fé. Daniel, ele foi dentro da cova dos leões, viveu o que tinha que viver, mas ele ainda sabia que Deus estava com. Não tinha ausência de Deus naquele lugar com Daniel. Na verdade, tinha a presença de Deus. Isso nos respalda, querido. E a gente precisa valorizar isso, porque é isso que vai me impulsionar. Vai me impulsionar. O maior problema hoje das pessoas, que elas desistem, que elas param, é porque qualquer coisinha que acontece na vida delas, que Deus às vezes fala assim: hoje eu vou lá ver se o meu filho realmente tem a fé que diz que ele tem, para ele poder chegar onde quer que ele chegue. E aí acontece uma coisinha, vamos reclamar para Deus: Senhor. Apesar que tem gente que, olha, abusa de Deus, viu? Tem uns abusadinhos aí. Tem ou não tem? Tem uns aí que falam, dá um trabalho para Deus que, olha, Jesus. Um trabalho que é igual filho. Tem filho que é uma beleza, mas tem uns aí que dão trabalho. Dão ou não dão? É igualzinho. Por quê? Porque nós somos diferentes um do outro.
Você pode ter 2 filhos, pode gerar 2 filhos no mesmo ventre. Cada um vai ter um DNA, cada um vai ter uma personalidade, cada um vai ter um jeito. Não adianta. E aí, querido, você tem que ter sabedoria dos céus para administrar isso. Sabedoria dos céus para gerenciar essas coisas. Porque tem filho, querido, que não adianta bater de frente, tem que ter joelho no chão. O problema é que o joelho não fica no chão, mas o bater de frente quer prevalecer, não vai vencer a guerra. Muda a estratégia. Ei, muda a estratégia. Está na hora de mudar a estratégia. Se não está dando certo como você está fazendo, está na hora de mudar a estratégia. Pastor, eu sou um homem de fé, eu sou uma mulher de fé. Os antigos também eram. E eles não tinham o que você tem. O que eu tenho, pastor? Diga assim comigo: o Espírito Santo de Deus habita em mim. Então você tem Deus em você 24 horas por dia, te instruindo, te dando direção. Então você não tem ausência de... Você tem ausência de Deus, querido? Não. Sabe o que falta? Sabe o que falta? Posicionamento que nem esses homens. Jonas, sim, Senhor, vai para Nínive. Eu? Para Nínive? O problema da igreja hoje é que ela quer fazer o que ela quer, não fazer o que Deus quer que ela faça. Mas eu tenho fé. Quem vive por fé vive debaixo de obediência, não debaixo de rebeldia. Você, querido, só atrasa quando você não faz o que Deus manda você fazer no tempo oportuno que Deus mandou. É simples. Se Deus mandou, só faça. Se Deus pediu, só faça. Só obedeça. Sabe por quê? Porque a palavra que te respalda não sai de você, ela sai de Deus. Sai de Deus. E agora diga uma coisa para mim: que diferença existe para esse tempo de hoje, para o tempo de Noé, para o tempo de Abraão, para o tempo de Jonas, para o tempo de Elias, para o tempo de Eliseu? Que diferença? Repita assim comigo: nesse tempo eu estou vivendo muito melhor do que eles, mas eu estou fazendo muito menos do que deveria. Sim ou não? Estamos fazendo muito menos do que deveria. Mas eu tenho fé. Não, pastor, eu tenho fé. Sim, nós temos fé, mas nós não exercitamos ela da forma que Deus espera que venhamos exercitar. E a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Sabe, querido, nós temos que ter ousadia. Está no tempo da igreja do Senhor ter ousadia com o Senhor. Está no tempo de você se despertar, e tem um posicionamento que você não tem. Aonde, pastor? Em tudo aquilo que se levanta contra a tua vida, em tudo aquilo que você quer viver a partir de Deus.
Está na hora da gente saber aonde nós vamos chegar, aonde Deus vai nos colocar. Não porque você é o mais bonitinho da fila, mas é porque você tem a fé que pode acessar o coração de Deus e dizer assim: eu vou chegar porque Deus é comigo, a minha casa vai chegar porque Deus é comigo, vai acontecer na minha história porque Deus é comigo. E se as pessoas não entenderem e não quiserem que você, eu sinto muito, porque elas vão ficar para trás. Mas agora eu quero dizer algo para você, querido. Existe uma palavra para a tua vida, existe uma palavra para a tua casa, que diz assim em Atos capítulo 16: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua. Agora você tem exercitado essa palavra lá onde você tem autoridade para dizer assim: ei, demônio, Satanás, sai daqui, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ousadia, ousadia, sabe? Está na hora da gente fazer diferente. Está na hora da gente fazer diferente. Querido, eu não sei se você tem um filho menor, não sei se ele se envolve em coisa errada, o que tem dentro do coração dele, mas seja um homem ou uma mulher de fé a partir de hoje. Sabe o que você faz pela autoridade que existe em você? Sabe o que você faz? Faz com autoridade em Deus. Ore ao Senhor, se coloque na posição de Deus. Quando o seu filho for entrar em lugar onde ele não deve entrar, você fala assim: vim te buscar. Sabe por quê? Porque eu não criei você para viver aqui, eu criei você para viver nos pés do Senhor, no altar do Senhor. E a palavra diz que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Então você vai ter que sair daqui e bater em retirada. Ou você vai agora, ou algo da parte de Deus virá sobre a sua vida. Mas uma coisa eu quero dizer para você: eu estou aqui como autoridade dos céus para arrancar você da prisão de Satanás. Seja ousado. Não, pastor, isso é loucura. Mas a gente em Deus faz loucura mesmo. A gente pela família faz loucura mesmo. A gente para viver a palavra faz loucura mesmo. Noé, sim, Senhor. Noé, vamos construir uma arca. É? Sim. Vai chover e vai chover muito. O que está fazendo aí, Noé? Estou construindo uma arca. Estão comigo? O que está fazendo aí, mulher? Estou salvando a minha casa. O que você está fazendo aí, homem? Estou salvando a minha casa. O que você está fazendo aí? Estou salvando a minha casa. Você está fazendo aí? Estou vivendo o reino de Deus. Você está fazendo aí? Estou vivendo a palavra. Está fazendo aí? Estou exercitando a minha fé. Está fazendo aí? Estou agradando a Deus. Está fazendo aí? Eu estou cumprindo aquilo que Deus disse que eu viveria, as promessas que Deus liberou sobre a minha vida. É assim, querido. Quando chega lá no fim, as coisas acontecem, todo mundo olha para você e fala assim: que ousadia, hein? Não, querido, eu não tenho ousadia, eu tenho fé. Tenho fé. Tem coisa que a gente precisa invadir um espaço para algo acontecer. E não é que Deus não está dando autoridade. Jonas, vai para Nínive. Que tem eu com Nínive? Estou nem aí, não. Eu tenho com Nínive e eu envio você. Deus queria converter a Nínive. Deus queria salvar a Nínive. Querido, o que Deus pode fazer na tua vida, o que Deus pode fazer na sua história, quando você exerce a sua fé. Deus não te colocou nessa situação para morrer, mas para mostrar para você que Ele é grande, que Ele é capaz e que Ele pode te levar a vencer essa batalha, a suportar essa guerra, a sair desse abismo. O que leva as pessoas a fazerem, a viverem o que não deveria,
É porque às vezes, além dela viver nessa guerra, elas pegam uma rota que elas vivem ainda a ausência de Deus. Pastor, isso é possível? A palavra diz que depois que o povo saiu do deserto, saiu do Egito, estava quase conseguindo chegar na terra prometida, eles se perderam em si mesmo. E Moisés intercedeu pelo povo. Porque Deus diz assim para Moisés: ó Moisés, a minha promessa eu vou cumprir, mas eu não mais irei com vocês. Sabe o que Moisés fez? Moisés clamou, suplicou, rogou ao Senhor. Não adianta a gente viver coisas extraordinárias no natural, se Deus não fazer parte da nossa história. Por quê? Porque quando a gente entende, como Moisés entendia, a ponto de suplicar ao Senhor, que chegaram aonde eles queriam, aonde Deus disse que os colocaria, sem a ausência de Deus, não valeria de nada. Então, querido, é melhor estar aonde você está, vivendo o que você está vivendo, e saber que Deus está com você, do que você viver certas coisas e Deus não fazer parte. Deus não está com você. Mas uma coisa você precisa sair daqui dessa noite entendendo: você não sabe. Escute aqui, olhe para mim. Você não sabe ainda, mas você tem muito mais fé do que você pensa que tem. Você não sabe ainda, mas você tem muito mais força do que você pensa que tem. Ei, escute aqui, olha aqui para mim. Você tem muito mais coragem do que você pensa que tem. Escute aqui, você é muito mais capaz do que você pensa que é. Vocês estão entendendo, querido? Eu é que sei o pensamento que eu tenho ao vosso respeito, diz o Senhor para você. Nós estamos vivendo um tempo de uma timidez cristã no meio de situações que não deveria. Não deveria. Por quê? Porque a gente se coloca numa posição que não deveria. Quando a gente vasculha o que existe dentro de nós, porque Deus sabe o que tem aí. Deus sabe o que Ele construiu. Deus sabe o que Ele fez. Deus te conhece. Ele sabe da tua estrutura. Ele sabe do que você é capaz. Ele sabe como você pode sacudir e abalar a estrutura do inferno. É por isso que eu estou falando para você, querido, que você pode chegar em lugares, que você pode entrar em lugares, que você pode viver situações, clamando ao Senhor e dizendo a Deus: Deus, parece que está assim, mas eu vejo dessa forma. Estão comigo? Porque a fé é isso, é você declarar que você está vivendo contrário do que você está vivendo. Senhor, parece que é isso, mas não é, porque isso daí é uma mentira do inferno sobre a minha vida. Tem algo instalado na minha história que não é verdade, porque a verdade de Deus é que eu viverei bem, que a minha casa estará bem, que os meus filhos estarão bem, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, que situação é essa? É só um movimento que você não deu ainda. Pastor, eu tenho orado, tenho jejuado, eu tenho clamado, eu tenho suplicado, mas talvez só falta mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. É
só mais um pouquinho. Às vezes a gente fica buscando um acontecimento sobrenatural e ele já está tão próximo, tão fácil de tomar posse, e às vezes só precisa um abrir dos olhos do Senhor na nossa vida, ao ponto de você dizer assim: Senhor, estava tão fácil assim e eu não tinha entendido. É porque você não aplicou a sua fé como deveria aplicar. Porque quando você aplicar, querido, as portas do inferno não vai prevalecer contra você. As portas do inferno não vai prevalecer contra você. Mesmo que tudo pareça contrário, ela não vai prevalecer. Você pode se colocar de pé, em nome de Jesus? O nosso maior inimigo, todos os dias, querido, ele está mais perto do que você imagina. Sabia disso? Como assim, pastor? Porque a gente constrói, nós construímos certas coisas que na verdade não são nem existentes. E às vezes nem existente. A nossa maior luta todos os dias é com aquela pessoa que você olha no espelho de manhã e reflete lá. Essa é a maior luta todos os dias. A maior guerra, ela parte de você mesmo, para você mesmo. Como assim, pastor? Quantas coisas a gente vê na Bíblia de muitos homens de Deus fizeram. E homens uns que caminhavam com Jesus, outros que ouviam a voz de Deus nitidamente. Elias que orava ao Senhor, parava de chover, orava ao Senhor, vinha a chuva, levantava os altares, confrontava os falsos ídolos, ousadia, fé suficiente para algo sobrenatural acontecer. E de repente houve uma palavra: Jezabel vem aí. Entrou em conflito, entrou em guerra consigo mesmo. A maior dificuldade que temos é de se olhar para si, mesmo e dizer assim: ei, o homem que você é hoje, você não será amanhã, porque esse homem de hoje, amanhã ele vai se tornar muito melhor. A fé que ele tinha hoje já não vai servir para amanhã. A coragem que ele tinha hoje já não vai servir para amanhã. As atitudes que teve hoje já não vai servir para amanhã. Então a maior luta que nós temos, ela começa com o interior, com o nosso interior. Noé, o que você está fazendo aí? Estou construindo uma arca. Noé, você é louco? Sim, eu sou louco. Porque se a gente tem coisas, queridos, se a gente parar para ouvir verdadeiramente, a gente acaba sufocado pelas vozes humanas, porque a voz humana sufoca a voz de Deus, e a fé esmorece.
E aí a gente não consegue agradar a Deus, porque sem fé é impossível agradar a Deus. E não dá para dizer que é um cristão que conhece a Jesus, que ama o Senhor, que vai morar no céu, sem viver uma mudança diária, sem viver uma transformação diária, sem viver uma libertação diária. Sabe, querido, se os seus amigos do passado são pedra de tropeço na sua vida, abandona eles. Abandona. Se eles não aceitam, tiram sarro de você porque você serve ao Senhor, ou você tem vergonha de dizer que é um servo do Senhor, abandona eles. Não anule o Deus que você vive, o Deus que você conheceu, que morreu na cruz por você. Querido, tem coisas que você está vivendo que você não deveria aceitar, porque você não tem o posicionamento que deveria ter, dizendo: eu tenho fé, eu acredito em Deus, do jeito que Deus fez na vida daqueles homens lá atrás, Ele pode fazer na minha vida, do jeito que Deus tem usado homens e mulheres nesse tempo, Ele pode usar a minha vida, do jeito que Deus reconstruiu famílias nesse tempo, Ele pode reconstruir a minha vida. Sabe, não dá para a gente ficar lidando com coisas mais, conhecendo o Deus que a gente conhece. Pessoas que são bipolar, passam um dia inteiro, cada uma hora da vida é um jeito. Que fé é essa? Onde que Deus está habitando aí? Deus pede para você, querido, deixa eu dizer algo para você muito sério. Tem gente que está aqui nessa noite que nem se conhece. Nem se conhece. Sabe por quê? Porque se conhecesse, não vive o que está vivendo. Não viveria. Não viveria o que está vivendo. Eu vou falar algo para você muito sério. Procure se conhecer. Procure se conhecer. Porque quando você se conhecer e começar a renovar a sua mente, quando você se conhecer e começar a mudar as suas atitudes, você vai mudar tudo que está à sua volta. E isso também é falta de fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. E a pessoa que não se conhece, quero dizer algo para você, é tão sério isso, que você não se conhece como Deus te conhece. Você está na hora de você pedir para Deus, dizer assim: Deus, me deixa eu me conhecer como o Senhor me conhece. Você vai viver uma transformação na sua vida extraordinária. Extraordinária. Você não nasceu para sofrer, primeiro ponto. Você não nasceu para fazer as pessoas sofrer, segundo ponto. Existe alguém que morreu naquela cruz por você, porque você tem valor, terceiro ponto. Então você tem a obrigação de ser melhor do que você é. Tudo é perda se não tem. Eu não sei o que você precisa viver de Deus hoje, A tua graça. mas eu quero dizer para você que Deus quer fazer algo na sua vida hoje. Sem você não sei pra onde. Sem tua presença nada O maior problema da nossa vida é dizer assim: tá bom. Não, não tá bom não. adianta. Tem que melhorar. No mundo inteiro, e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Do
adianta eu juntar os meus tesouros e me esquecer daqui? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença o que eu te levarei por onde eu for. Porque adianta eu ganhar no mundo inteiro e a minha alma se perder sem ti, Senhor. Porque adianta se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só a tua presença o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei sem ti, Senhor. Só tua presença o que me basta. Eu te levarei por onde eu for. Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Tua presença é o que me basta. Quem sou eu sem teu amor, Senhor? Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Só tua presença o que me basta. Eu te levarei. Se eu não tenho a ti, não tenho nada, nada eu serei. Só tua presença o que eu te levarei por onde eu for.
Tem momentos da nossa vida que a gente precisa se auto-questionar e depois impor um questionamento para Deus. Como assim, pastor? Deus, Ele quer que nós venhamos viver uma evolução, sim ou não? Deus não quer que a gente o conheça. Deus não quer que a gente só tenha fé. Deus não quer que a gente entenda as coisas naturais e sobrenaturais e permaneça do mesmo jeito. Se você está vivendo isso há muito tempo, ou se você não está vivendo uma evolução, primeira coisa que você precisa fazer, porque eu não posso fazer por você, nenhum pastor que está aqui pode fazer por você, a sua mãe não pode fazer por você, o seu pai não pode fazer por você, o seu melhor amigo não pode fazer por você, você precisa fazer por você. Se você não está vivendo essa evolução, quando eu falo viver essa evolução, eu falo viver essa evolução em todos os sentidos, porque às vezes as pessoas falam assim: puxa, eu estou crescendo espiritualmente, tá? Mas não é só isso. Você precisa crescer espiritualmente, e você também precisa crescer no natural, porque a gente conhece uma árvore pelo quê? Pelo fruto. Então, se você não está evoluindo, você precisa questionar a Deus, se não está havendo uma mudança em você, ao ponto de você dizer para Deus: Deus, o que eu preciso fazer? Qual a direção que eu tenho que tomar? Qual é o caminho que eu tenho que seguir? Porque existe um caminho em Deus para a gente viver isso, sim ou não? Sim. E se isso não está acontecendo, alguma coisa em você não está deixando, está impedindo. Então isso que está impedindo em você precisa bater em retirada. Mas assim não adianta. Escuta aqui, que eu vou falar, é muito sério. Não adianta a imposição de mão, não adianta oração, não adianta Jesus se não houver reconhecimento. Porque quando você reconhece essa necessidade, ou então Deus abre os seus olhos para você viver essa necessidade, algo sobrenatural acontece na sua vida, e você começa a dar os primeiros passos de evolução. Vocês estão comigo? Então o primeiro passo parte de você. E isso não sou eu que estou dizendo, eu vou dizer para você onde a palavra do Senhor diz isso. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Olha aqui: para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então o primeiro passo é você não se conformar com aquilo que está acontecendo. Opa, eu abro os meus olhos e vivo o entendimento. E aí eu vou viver uma transformação. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Aí eu vivo essa transformação. Vocês estão entendendo, querido? E aí que eu vou experimentar. Então eu faço duas coisas. Primeiro, eu não vivo e não fico com essas situações desse mundo. Aí eu entendo que eu preciso mudar algo dentro de mim, que eu preciso viver essa transformação.
Só depois que eu vou experimentar da parte de Deus, o que é? A vontade de Deus, que é boa, agradável e perfeita. Mas eu quero dizer algo para você, algo essencial você já tem. Você já tem algo essencial. A chave de partida está sobre as suas mãos. Olha para sua mão, olha para sua mão. Olhe com fé, querido. Diga assim: a chave de partida da mudança da minha vida, Deus já me deu. Agora repita assim para mim: porque eu tenho fé suficiente, porque eu acredito em mim. Cara, é só dar a partida. Só dar a partida. Vive uma transformação na sua vida. Gente, o maior desejo da minha vida, da minha esposa, maior alegria nossa, é uma expressão do meu coração, é ver as pessoas bem. É ver as pessoas bem. Evolua em Deus. Se conheça. Se transforme. Transforme a sua vida. Transforme o seu interior. Transforme a sua mente. Tome posse da palavra de Deus, para você experimentar a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. E é em todos os sentidos. Repita após mim. Diga assim comigo, com fé. Quem tem fé aqui? Vou viver uma mudança na minha vida e na minha história, porque eu quero experimentar da parte de Deus aquilo que é bom, aquilo que é agradável e aquilo que é perfeito. Amém? Você vai viver e eu vou ver, em nome de Jesus. Para encerrar, não é para o outro. Meu Deus, não é para o outro. Gente do céu, Noé, Senhor, Samuel, eis-me aqui, Senhor. Ei, igreja, não é para o outro. Pelo amor de Deus, diga assim: é para mim. Oh, a gente tem que se despertar diante de Deus. Não é para o outro, é para você. Nessa noite é para você. Quem vai viver tudo que foi falado aqui é você. Deus vai habitar na sua história, Deus vai habitar na sua vida, Deus vai habitar na sua casa. Algo sobrenatural vai acontecer, porque é para você, é para sua casa, é para sua família, é para você. É para você. Amém, queridos? Começou algo hoje. Meia dúzia entendeu. Começou algo hoje. Não teve o dia que Noé começou a fazer a arca? Não teve o dia que Deus chamou Elias? Não teve o dia que Deus chamou Eliseu? Não teve o dia que Deus chamou Abraão?
Começou algo hoje. Amém, queridos? Nós vamos ver resultado. Olhe para alguém e diga assim: eu não sei você, mas eu vou viver resultado. Amém? Glória a Deus. Queridos, domingo nós vamos estar aí para um grande culto ao Senhor às 9:30 da manhã. Sábado nós teremos aqui o culto das mulheres, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, te leve de volta para casa, que você venha ter uma noite agradável e abençoada. E vejo você domingo. Até daqui a pouco então, em nome de Jesus. Vá na bênção do Senhor, família, herdeiros do reino. E não saia deste lugar sem abraçar alguém e dizer assim: se prepare.